Não faz muito tempo que eu publiquei um vídeo para o targethd.net falando sobre a volta do Office para uma licença perpétua. Para quem não sabe do que eu estou falando, a Microsoft anunciou recentemente que o Office 2024 vai ser vendido também em uma licença única, onde você faz um pagamento único pelo produto e tem o produto para você e fica com ele até o fim dos tempos ou até o fim do suporte oferecido pela Microsoft, que para o Office 2024 está definido em apenas 5 anos. Naquele vídeo eu lancei argumentos que justificam por que vale a pena você manter a assinatura do Microsoft 365, e o principal argumento é a manutenção do suporte que a Microsoft oferece para o modelo de assinatura. Enquanto você mantém a assinatura ativa, eles oferecem o suporte atualizado para o software. Só que a gente tem o outro lado da moeda. Se a Microsoft está voltando para o sistema de licença perpétua, significa que a conta não está fechando para a gigante de Redmond e que outras empresas e usuários estão aderindo à compra desses softwares só para não ter que ficar passando todo mês ou todo ano no caixa da Microsoft e pagar essa licença o tempo todo, o que para algumas empresas e usuários não é tão bacana assim, porque prefere ter aquele software para você de forma definitiva. Então, o que está acontecendo? Será que a conta realmente não está fechando para a Microsoft e para outras empresas em manter o serviço de assinatura? Será que a gente vai voltar a ter produtos e serviços comercializados em lojas online ou físicas? Será que a gente vai voltar a pagar pelo Windows depois de uma década do sistema operacional da Microsoft sendo oferecido como serviço e não como produto? Essas e outras perguntas no Globo Repórter de hoje, ou na verdade nos próximos 10 minutos nesse vídeo. Eu sou Eduardo Moreira e você está no targethd.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com aquelas pessoas que você conhece que curtem tecnologia. Vale parentes, amigos, inimigos, amantes, enfim, qualquer pessoa que consegue olhar para a tecnologia de uma forma válida e racional. Bom, começando do começo, como eu disse lá no vídeo do Office 2024, a Microsoft convenceu todo mundo que a filosofia de serviços era melhor que a filosofia de produtos. Muitas pessoas, eu inclusive, passamos a assinar o Microsoft 365 porque era uma alternativa válida e mais barata do que as licenças perpétuas ou a compra do software de forma efetiva. Teve uma época que o Office 2019 chegou a custar R$ 1.049 no Brasil e eu não tinha coragem de comprar esse programa. Acontece que para muitas empresas e para muitos usuários é melhor pagar uma vez só pelo software e ficar com ele por, 5 anos com a licença válida e depois comprar a nova versão para receber as atualizações dos novos recursos a partir de um novo software. Isso aí é uma visão individual. Cada usuário vai escolher o que é melhor para si. Agora, o que é melhor para a Microsoft? Em algum momento, alguém lá dentro de Redmond, temo que este alguém seja o Satya Nadella mesmo, se deu conta de que vender licenças de software era um ativo que se pagava mais rápido do que as assinaturas dos serviços que a Microsoft estava oferecendo. Isso vale tanto para o Office ou Microsoft 365, como o próprio Xbox Game Pass. Talvez a Microsoft também reveja o plano de não mais oferecer jogos em mídia física e volte atrás, principalmente para obter os lucros mais rapidamente. Se bem que no caso dos games é um pouco mais difícil, porque essa geração de jogadores, eu não estou falando a geração passada, que coleciona os jogos e que ficou muito aborrecida porque não vai ter a mídia física para poder colecionar esses títulos e, por tabela, pode ter o risco de ter esses jogos desaparecendo no futuro. Mas essa atual geração, que está no PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series S e X e PlayStation 5, ela já está adaptada ao modelo de serviço, já está adaptada a pagar o Game Pass e recebe os seus jogos através do formato digital e está tudo certo. Isso vai ser mais difícil de acontecer nos games, mas nos PCs, não. Porque
o leque de uso dos PCs ainda é um pouco maior. Não são apenas os programadores, os gamers ou usuários domésticos que usam computadores. Grandes empresas, servidores, as empresas até de pequeno e médio porte, eles ainda usam computadores e ainda pagam por licenças de software. E para muitas dessas empresas, o modelo de assinatura não é o mais recomendado, não é o ideal, até mesmo pela questão de gestão financeira. Nem estou falando de efeito psicológico, de ter que pagar todo mês por um serviço, mas sim de você prever o investimento que você vai fazer, investir uma vez só, receber o suporte durante um tempo e até mesmo ter este investimento restituído com o próprio trabalho que você vai desenvolver ou com o próprio tempo que você vai passar com aquele software. Talvez, só talvez, a Microsoft e outras empresas não calcularam bem o movimento de migrar tudo de produto para serviço e o caixa na Microsoft realmente não está fechando. Outra empresa que deve sofrer um pouco com essa ideia da volta das licenças perpétuas, por incrível que pareça, é a Amazon com o serviço Web Services, porque o mesmo conceito que é aplicado com as licenças de software está sendo aplicado para servidores e áreas de armazenamento na nuvem. Vou dar um exemplo prático. O targethd.net e o eduardomoreira.com.br, que são os meus dois sites, eles estão armazenados em um serviço chamado Cloudways. E este vídeo não é patrocinado, mas eles poderiam me pagar por isso. É um excelente serviço de hospedagem, não só de sites, mas de projetos online, plataformas, aplicativos para softwares diversos. Ele é uma espécie de armazenamento online que usa a estrutura de outros serviços de armazenamentos na nuvem e data centers. Não necessariamente passa pelo Amazon Web Services, mas você pode alocar um pedaço do seu site ou do seu projeto lá no Cloudways e ele vai alocar dentro de um servidor maior. E aí funciona como uma espécie de, como que eu vou traduzir para uma linguagem mais comum para todo mundo? Uma espécie de hotel ou hospedagem mesmo de vários serviços, vários projetos que estão alocados no mesmo espaço e subloca o serviço de outra plataforma maior. As empresas não estão mais alocando seus serviços no Amazon Web Services de forma direta, porque entendem que nessas sublocações a relação custo-benefício é melhor. Eu mesmo pesquisei, antes de fazer a migração, essa última migração do Target HD, que já tem uns 4 ou 5 anos, que alojar os meus sites no Amazon Web Services era muito mais caro do que alojar na Cloudways. E aí eu não estou utilizando mais o produto Amazon Web Services de forma direta. E a Amazon vai ter que repensar o seu modelo de negócio também para armazenar sites e outras plataformas online. Então, o que se observa com esse movimento da Microsoft em voltar a utilizar o Office como um produto, oferecendo a possibilidade de licença perpétua, é que para a gigante de Redmond a conta de assinatura parou de fechar. E o mais bizarro, curioso ou surreal de tudo isso é que quando o Office 2019 foi lançado, a mesma Microsoft meio que deu uma escamoteada e deixou o Office 19 de lado para promover o Office 365, ele tinha esse nome na época, e depois ele foi rebatizado para Microsoft 365, porque a própria Microsoft entendia que, naquela época, naquele cenário, as assinaturas eram uma tendência de futuro e que era melhor para o grande número de usuários, para a maioria dos usuários que estavam utilizando as ferramentas do Office, muito em partes sem as devidas licenças pagas para a gigante de Redmond. Muita gente utilizou o Office craqueado, pirata ou através de códigos diversos distribuídos na internet. A própria Microsoft sabia disso e uma das soluções que ela adotou para poder legalizar todo mundo no Office era oferecer o produto por assinatura. Agora a conta parou de fechar e eles vão voltar atrás. Qual vai ser o futuro do Microsoft 365 ou do próprio Office 2024? Sinceramente, eu acho que muitas empresas vão aderir ao serviço de pagamento único ou licença perpétua, como a própria Microsoft quer chamar. A maioria ou vai seguir pagando o Microsoft 365, porque a suíte do Office é indiscutivelmente referência dentro dos pacotes de escritório, ou boa parte vai seguir adotando as plataformas gratuitas como o Google Docs, como o LibreOffice, enfim, todos os serviços alternativos de escritório
gratuitos que já estão disponíveis na internet. Outro passo importante que a Microsoft deu quando liberou o Microsoft 365 foi disponibilizar o Office Online, que era a alternativa que ela tinha para combater com o Google Docs, que estava ganhando cada vez mais popularidade. Então, esses 10 minutos serviram para fazer essa reflexão, não para achar uma resposta definitiva sobre se vai dar certo ou não vai dar certo o Office 2024, mas para que você perceba como é curioso esse movimento que a gigante de Redmond deu para voltar atrás numa decisão que antes ela entendia que era melhor, mas agora, quando vai olhar para o caixa, não é tão boa assim. E a vida é assim mesmo, a gente tem que mudar de ideia de tempos em tempos e se adaptar aos novos tempos, aos novos momentos, porque ser monolítico na vida é um grande problema. Você não cresce, você não progride, você não olha para outros horizontes. Além do que, quem poderia prever que a gente teria a maior crise sanitária global da nossa geração, ou dos últimos 100 anos, e que isso mudaria muito a dinâmica e a relação que as pessoas têm com tecnologia. No final das contas, muita gente vai voltar para o Office 2024 com uma licença perpétua, até também por conta das dinâmicas laborais. Muita gente trabalhando em casa, muita gente administrando o seu negócio de casa, e talvez, só talvez, para algumas pessoas com necessidades específicas, o Office 2024 com licença perpétua seja a melhor solução. No final das contas, a grande boa notícia aqui é que você tem várias opções para escolher o mesmo produto. Ter liberdade de escolha é tão importante ou até mais do que ter o produto mais barato ou mais acessível. Ninguém vai poder dizer que você não vai poder utilizar o Office da forma como você quiser. A Microsoft está oferecendo todas as opções possíveis para que você escolha melhor dentro das suas necessidades. Esse vídeo não é patrocinado pela Microsoft, mas poderia. Estou falando da gigante de Redmond de graça. Exceto por um monte de propagandas que você assistiu nos últimos, 12 minutos. 12 minutos.